Olá pessoal, esse vídeo pertence ao segundo encontro do PIBID e da Residência Pedagógica do IFBA. O tema do nosso trabalho é o ensino remoto durante a pandemia. Os autores são André Felipe, Vusquil Fala, a Denise Matos e a Priscila Ribeiro. Somos estudantes do curso de licenciatura em matemática do IFBA Campus Camaçari. Esse relato ele tem como objetivo, a contextualização do projeto, no decorrer da pandemia. E na imagem ao lado, a gente tem aí um print de um momento, de um encontro, na verdade, dos bolsistas para alinhamento sobre as aulas. Só para contextualizar, sabemos que devido à pandemia, as aulas ocorreram de forma remota e todo o material desenvolvido pelos bolsistas, foi para auxiliar os alunos na contextualização dos assuntos abordados em sala de aula pelo professor, a fim de auxiliá-los. Sabemos que também, falando um pouco da Covid, foi uma pandemia que surgiu na China. Por questões sanitárias, as pessoas tiveram que fazer a questão do isolamento social. Por se tratar de uma doença sem nenhum precedente, não tínhamos vacinas e toda a comunidade científica existente no planeta se mobilizou a fim de buscar entender e buscar uma vacina para resolver o problema. Dando continuidade a que o Felipe Aelo, meu colega, estava falando, como foi a Covid no âmbito escolar, tá? Como consequência do ensino tivemos a princípio de paralisar as aulas em nosso país, que ocorre de forma presencial, ocorria. Agora estamos no momento já presencial, usando o ensino híbrido, por estarmos em período letivo, lá em 2020, o ensino ficou prejudicado, tivemos que iniciar do zero, ou seja, tudo novo, para todo mundo. E a gente também enfrentou aqui no Brasil uma morosidade do nosso governo, do chefe do executivo, no direcionamento sobre a educação durante a pandemia, de acordo com as medidas sanitárias. A gente teve uma demora, em relação a isso. O ensino remoto é uma modalidade nova, entre aspas, em relação ao público crianças, jovens adultos, no quesito que fala de massa, no quesito que fala de as pessoas não estavam acostumadas a terem esse ensino remoto. E aí, para acreditar que é possível, tanto pela família, tanto pelo próprio aluno, que é possível sim aprender, é possível sim se dedicar e aprender, foi um caminho, foi uma construção. E também em falar da internet, se a internet era suficiente, porque geralmente os pais estavam trabalhando também em casa, os equipamentos, tinha equipamento suficiente para todos, Então foram uma série de perguntas, os alunos tinham capacidade de se conectar. Os desafios também enfrentados na hora do aluno manter-se focado, Como a aula era remota, o uso do computador ou do celular, manter-se focado, porque de acordo com a ferramenta, poderia distrair ou não o aluno, poderia acessar outras plataformas que não só do ensino. As adaptações que a escola teve que aderir sem nenhum treinamento ou preparo dos professores e corpo acadêmico para essa nova realidade. Sim, alguns professores tiveram, um treinamento,
teórico. No âmbito municipal e no âmbito estadual é mais difícil, mas no contexto federal tiveram. Mas a prática foi assim, trouxe muitas alegrias, né? Porque encurtou o espaço geográfico, porém, muitos desafios também, né? Na prática, mesmo com esse treinamento, vamos dizer assim, quem teve, né? Os profissionais docentes que tiveram esse treinamento, foi difícil para todos, né? E no contexto falando dos pibidianos, tá? E pandemia, né? A falta de calor humano, o nosso alunado, né? A falta de calor humano, olhar nos olhos dos nossos alunos, sentir nosso aluno, saber a história, às vezes até pelo não verbal, o aluno está falando ali, até pelo não verbal a gente percebe algo, as percepções, né? E aí a gente tem o contexto da escola, o que representa a escola? É a cantina, o jardim, né? E a gente perdeu isso tudo, essa linha, esse toque, esse olhar nos olhos, né? E também foi uma experiência única, trouxe de forma diferente o ensino, né? De uma forma não tradicional. E os desafios, né, foram muitos, porém, como eu falei anteriormente, teve esse encurtamento geográfico, teve o uso de plataformas, de softwares, como o GeoGebra, entre tantos outros. E também foi um desafio para os docentes, e nós, enquanto pibidianos, enquanto contínuo, né, estudando para nos tornarmos professores, o contexto prático, né, que seria lúdico, é uma coisa para aprender os nossos alunos e, ao mesmo tempo, auxiliar nas suas dúvidas, necessidades, perspectivas diferentes, né, para contextualizar o assunto abordado, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai explicar um assunto, poderia falar do contexto histórico, tinha ali um embasamento de uma plataforma que tinha exercícios ali práticos, ou até mesmo demonstrativos, como o GeoGebra que eu citei anteriormente. Tá? Agora é minha colega Priscila que vai falar. Muito obrigada. Agradeço a minha participação. Boa noite, meu nome é Priscila Ribeiro, eu sou pibidiana. Vou dar continuidade, né, ao conteúdo abordado, que é o ensino remoto, né, na pandemia. Quais são as ideias dos pibidianos? Por se tratar de uma nova turma de futuros docentes, porque somos professores em formações, as ideias e possíveis formas de prender a atenção dos alunos, transformando as possíveis dificuldades em praticidade no entendimento do assunto, nos trouxe a gente trabalhar, né, o conteúdo de formas diferentes. A gente utilizou algumas ferramentas. Quais foram essas ferramentas? Utilizamos vídeos direcionados aos temas expostos em salas de aula, fizemos resolução de listas de exercícios junto com os alunos, auxiliamos eles sobre possíveis dúvidas existentes. Esse auxílio a gente fez via WhatsApp, abrindo sala no Google Meet. Auxiliamos também na criação da apresentação do trabalho via GeoGebra, que é o Soft Aure, ou seja, a gente não só auxiliou, como alguns que não tinham conhecimento passaram a ter. Quais foram os relatos dos alunos? Por fim, a gente buscou o feedback dos próprios alunos, né, pelos quais a gente teve a oportunidade de auxiliar nessa trajetória em busca de conhecimento. Durante o final da quarta unidade, que foi nesse trabalho que eles participaram e a gente auxiliou sobre todo o material que foi desenvolvido com a turma, e a gente teve um retorno positivo, porque após os alunos nos deram um feedback, e esse feedback foi positivo, né, e muito gratificante. Qual é a conclusão? A gente concluiu que os bolsistas, referente ao projeto CAPES 2020, eles tiveram uma oportunidade única, com desafios ímpares, em um cenário de projeto normal, né? Porque o ensino remoto, ele é um ensino que a gente pode dizer ensino EAD, e a gente não tinha trabalhado com esse formato, e aí a gente passou a conhecer e viu que há possibilidade do mesmo entendimento nesse novo ensino. E as experiências que foram adquiridas, elas jamais serão esquecidas pelo bolsista, e toda a modalidade, a sensibilidade sobre as diversidades da matemática do ensino, e principalmente a maneira de apresentar o assunto,
a gente vai levar, tá bom? Pro resto da vida. As nossas referências, que é a norma da BNT de 10 de abril de 2022, os relatos que foram o de Felipe, o de Denise e o meu, e o blog, que é a pandemia, desafio para o futuro.